55 Sword Golf Magic. Capítulo 261 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Assim que os 5 chegaram à entrada, ouviram uma comoção. Quando viraram a última esquina, viram do que se tratava. Pássaros do lixo. Havia 3 Trashbeards se empurrando para longe do buraco que Shang havia criado na parede, enquanto havia ainda mais olhando nervosamente para baixo do buraco no topo. Obviamente, eles sentiram o cheiro do cadáver do Milhadept e queriam comê-lo mais do que tudo. Idiotas, Soran comentou. Eles não têm capacidade de deixar as cavernas assim que entram. No entanto, por um cadáver, eles decidiram jogar suas vidas fora. O grupo olhou para os Trashbeards um pouco antes de entrar na caverna. Um dos Trashbeards rapidamente os notou e gritou. Os outros Trashbeards imediatamente se voltaram para os humanos. Bang! O Trashbeard que havia grasnado pulou, enfiou a cabeça no buraco e engoliu o cadáver em um instante enquanto os outros estavam distraídos. Os outros Trashbeards perceberam, mas não fizeram nada contra aquele que roubou sua comida. Não fazia sentido lutar contra outro Trashbeard. No entanto, seus olhos eventualmente focaram no grupo. Os Trashbeards no topo também olhavam para o grupo com ganância. Trashbeards não costumavam caçar em bandos, mas se vários deles estivessem próximos uns dos outros, eles poderiam cooperar temporariamente. Os 3 caçadores respiraram fundo. Menor sub eles sabiam que estavam seguros, mas seus corações ainda batiam mais rápido depois de olhar para um grupo tão perigoso. Eles poderiam lidar com um Trashbeard, talvez até 2, mas havia quase 10, incluindo os que olhavam para baixo do buraco. Garra! Um dos Trashbeards no topo de repente gritou com uma voz alarmada e fugiu. Os outros Trashbeards no topo rapidamente focaram seus olhos em Soran e também fugiram. Isso não era comida. Os 3 Trashbeards nas cavernas tentaram pular pelo buraco, mas eles simplesmente não conseguiram pular alto o suficiente. Xing! Uma distorção verde passou pelos 3 Trashbeards e, um instante depois, eles se despedaçaram em vários pedaços. Soran lançou um feitiço da lâmina do vento. Não se deve esquecer que Soran era um guerreiro mágico. Embora Soran se concentrasse principalmente em seu caminho de guerreiro, ele ainda tinha as habilidades mágicas de um True Mage mais fraco. Nenhum dos outros 4 questionou Soran sobre por que ele fez isso. Trashbeards eram uma ameaça para a floresta selvagem. Os 5 caminharam até o centro e prepararam seus talismãs, exceto Soran, que não precisava de um. Bang! Menor sub Soran apenas pulou casualmente, criando um enorme cráter abaixo dele, e pousou levemente do lado de fora. Quando os 3 caçadores viram isso, um sentimento de grandeza entrou em seus corações. A altura necessária para chegar ao buraco era inatingível para eles e assim permaneceria por muito tempo. No entanto, Soran facilmente saltou sobre ele como se nem existisse. Shang não se sentia como os outros 3. Seu objetivo já havia ido muito além do estágio de comandante. Além disso, Shang também poderia sair das cavernas sem um talismã. Precisaria, no máximo, de 2 toques. Talvez ele pudesse até sair com apenas um. Mas, assim como todo mundo, Shang preparou seu talismã e o ativou. O Wingmana se reuniu em torno de Shang e ele pulou. O Wingmana estava sendo usado para estender o impulso de Shang. Apenas 3 segundos depois, Shang também saiu das cavernas. Os outros seguiram, e todos finalmente viram o lado de fora novamente. Não foi especial. Era apenas o Osteland. A essa altura, já era tarde e o número de caçadores havia diminuído bastante, o que significava que havia mais feras andando por aí. Caçar em Osteland era um ato de equilíbrio perigoso. Entre em um horário com muitos caçadores, você não ganhará nada. Menor sub entre em um momento com poucos caçadores, você será cercado por feras e morrerá. Durante a tarde, ainda era bom para eles caçarem, mas assim que a noite chegasse, eles teriam que ir embora. Você terminou de caçar hoje? Soran perguntou. Sim, respondeu Sara. Soran assentiu. Então, deixe-me acompanhá-lo de volta. A equipe começou a correr e avançou diretamente para o Arrios Paradise, seguindo Soran. Com Soran acompanhando-os, eles não precisavam ter cuidado. Uma viagem que levaria mais de 1 hora foi concluída em apenas 10 minutos. Não temos talismãs de retorno, comentou Sara. Eu conheço o feitiço. Não se preocupe, disse Soran. Os talismãs de retorno eram os talismãs que permitiam aos caçadores entrar diretamente no paraíso do guerreiro saltando.
Mas, é claro, esses talismãs eram muito mais caros que os outros. Afinal, os talismãs precisavam lançar alguém com segurança a uma altura de mais de 2 quilômetros. Isso era muito humano e não podia ser comparado aos pequenos talismãs necessários para sair das cavernas. Eventualmente, os 5 chegaram diretamente abaixo do paraíso do guerreiro. Eles nunca tinham visto o paraíso do guerreiro desse ângulo, e a cidade parecia muito diferente do normal. Estar na gigantesca sombra do paraíso do guerreiro e ser incapaz de ver seu topo lá de baixo os fazia se sentirem pequenos. Um par de guardas com 2 balistas estava perto deles de uma maneira entediada. Este era um ponto designado para o retorno dos caçadores, e este ponto tinha que estar livre de qualquer ameaça, e era por isso que os guardas estavam aqui. Ah, oi, Soran. Um oficial com um uniforme prateado disse quando viu Soran. Olá, Charles, Soran disse com um sorriso. Não vejo você há algum tempo. Como você tem estado? O oficial e Soran tiveram uma breve conversa sobre assuntos sem importância até que Soran disse que eles tinham que ir. O oficial assentiu e rapidamente realizou uma inspeção de rotina em todos, assim como os guardas nos portões. Depois de liberar a inspeção, Sarah caminhou até o ponto de retorno designado. Era um círculo mágico e complexo no chão, com vários metros de largura. Este círculo mágico guiaria o talismã para lhe dar as coordenadas corretas. Sem ele, o talismã lançaria alguém direto para o ar sem nenhuma restrição. Os feitiços foram projetados dessa maneira de propósito. Afinal, e se alguém comprasse um talismã, conseguisse algum contrabando e simplesmente entrasse no paraíso do guerreiro novamente de um local não supervisionado? Por isso, os talismãs precisavam do círculo mágico para funcionar, o que obrigava os caçadores a se aproximarem dos guardas estacionados, que poderiam inspecioná-los. Sarah se preparou e Soran lançou um feitiço. 2 segundos depois, uma quantidade assustadora de mana se reuniu em torno de Sarah, e o círculo mágico abaixo dela começou a brilhar. Um instante depois, o caótico mana tornou-se ordeiro. Você pode pular, disse Soran. Bang! Sarah saltou e uma onda de vento varreu todos. A equipe olhou para Sarah basicamente voando e, alguns segundos depois, ela pousou no paraíso do guerreiro. Em seguida, foi a vez de Elveri. Depois disso, foi a vez de Astor. Soran terminou seu feitiço. Você pode pular, disse ele a Shang. Shang estreitou os olhos e pulou. Uau! Shang sentiu-se sendo assaltado por uma quantidade terrível de vento ao atingir velocidades que nunca havia alcançado antes em sua vida. Ele olhou para o lado e viu o mundo ao seu redor afundando rapidamente. Foi um sentimento estranho. Eventualmente, o impulso de Shang tornou-se cada vez mais lento. E quando Shang estava a cerca de 3 metros acima da parede, seu ímpeto parou e ele foi levemente jogado para frente por alguns metros. Finalmente, Shang pousou levemente na parede do paraíso do guerreiro. Sword Golf Magic. Capítulo 262 Mover. Abra um espaço para os próximos. Um dos guardas disse a Shang com aborrecimento. Shang moveu-se para o lado e, alguns segundos depois, Soran apareceu no topo da parede. Soran teve uma boa conversa com os guardas estacionados mais uma vez antes de liderar a equipe pela parede. E é isso, Soran disse enquanto se virava para todos. Foi bom ver alguns de vocês novamente. Sarah saiu imediatamente sem dizer nada. Aparentemente, o contrato mágico irritou bastante. Elveri e Astor também se despediram antes de seguir Sarah. Shang, siga-me, Soran disse depois que todos saíram. Shang apenas assentiu e seguiu Soran. Depois de alguns minutos, eles voltaram para a academia. Soran imediatamente conduziu Shang ao prédio principal e ao 5º andar, reservado aos professores. Os dois entraram no escritório de Soran e se sentaram. Xing. Soran convocou uma pilha gigantesca de papéis, que bateram pesadamente na mesa de seu escritório. Então, ele olhou para Shang com um sorriso. Quer descobrir quem contratou o faxineiro? Ele perguntou. Os olhos de Shang brilharam e ele assentiu. Diga-me o que você sabe de quem você suspeita, disse Soran. Shang contou seus pensamentos sobre quem poderia tê-lo querido morto. Basicamente, resumia-se a que tinha que ser um dos alunos. Menor submenor barra sub Soran assentiu. Foi o que eu pensei, ele disse enquanto pegava a enorme pilha de papéis em suas mãos. Conte-me sobre todos que você conheceu que podem ter um motivo para querer que você morra. Shang pensou um pouco e decidiu ir em ordem cronológica. O cara do vestibular. Aquele que eu bati, disse Shang. Michel Bristow,
disse Soran enquanto procurava nos papéis até encontrar o arquivo do aluno. Ele está no grau de preparação agora, e está na média. Nada mudou para ele. Duvido muito que seja ele, disse Soran. Chang assentiu. Ele não tinha pensado que seria ele quem enviaria o Cleaner, mas Chang queria ser minucioso. Estrela Gerbon, disse Chang. Fui o motivo da partida de seu ajudante mais forte e espanquei seus 2 comparsas. Eu também arranquei a mandíbula dele. Soran fez uma careta, mas procurou o arquivo de Stars. Seu corpo era muito poderoso naquela época, graças ao seu histórico, disse Soran. Depois que vocês dois se conheceram, todos ao seu redor o abandonaram. Ele teve problemas para se ajustar nas próximas semanas, mas acabou se acomodando. No momento, ele está no nível avançado e pertence aos 30% melhores. Pelo que estou lendo, ele também parou de usar seu passado. Aparentemente, ele também é bastante popular com os outros alunos, e sempre que alguém menciona seu antigo comportamento, ele fica com raiva de vergonha. A família dele tem dinheiro para contratar uma faxineira tão poderosa, mas duvido que me façam por causa de uma mera briga entre 2 alunos. Os pais dele podem até querer agradecer a você por colocar algum juízo nele, Soran disse. Duvido que seja ele. Chang assentiu, mas também ficou surpreso com alguma coisa. Como você sabe tantos detalhes sobre os alunos? Os professores são obrigados a relatar quase tudo sobre cada aluno, explicou Soran. Então, Soran suspirou. E é meu trabalho ler todos os relatórios e criar um arquivo. Eu odeio essa parte do meu trabalho. Compreensível, pensou Chang. E os 3 comparsas dele? Chang perguntou. Menor submenor barra sub. Soran pegou os 3 nomes dos comparsas do arquivo de Stars e os examinou. Grau avançado. Abaixo da média devido à preguiça, disse Soran enquanto guardava o primeiro arquivo. Ele não. Grau avançado. Indo muito bem. Também não é ele. Soran guardou o segundo arquivo. Este está morto, disse Soran. Morto? Chang perguntou. Se Chang estava envolvido na morte desse cara. Não se preocupe, disse Soran enquanto guardava o arquivo. Ele morreu cerca de 18 meses depois no nordeste da Floresta Selvagem. Você pode imaginar para o que ele morreu? Cobra desaparecendo? Chang perguntou. Soran assentiu. Não é ele. Naquele momento, Chang franziu as sobrancelhas. Após o incidente com Stars Gerbon, Chang teve apenas mais um desentendimento com os alunos. E foi o pior. Depois disso, Chang tinha sido um aluno normal e nem discutiu com ninguém. Ele simplesmente ficou sozinho e foi para as aulas. Foi um desses 3. Tive uma última briga com 3 alunos, disse Chang. Eu me lembro, Soran disse com uma careta. Não foi um dia agradável. Para ser honesta com você, naquela época, eu tentei o meu melhor para convencer o professor a expulsá-lo. Você pode imaginar como foi, Soran disse com um pouco de culpa visível em seu rosto. Menor submenor barra sub. Chang assentiu. Ele não ficou surpreso que Soran quisesse expulsá-lo naquela época. Soran realmente não manteve sua antipatia em segredo de Chang. No entanto, Soran nunca tentou usar métodos dissimulados para se livrar dele. Ele expressou sua preocupação ao reitor e foi desligado. Em vez de dificultar a vida de Chang com meios dissimulados, ele simplesmente deixou o assunto de lado. Eu posso entender o porquê, disse Chang. Eu me arrependo da minha decisão agora, disse Soran. Obrigado pela compreensão. Chang apenas assentiu distraidamente. Soran examinou os arquivos e recuperou 3 deles. Primeiro, o cara que você chutou, disse Soran. Soran leu o arquivo. Então, ele levantou uma sobrancelha. Chang levantou uma sobrancelha em troca. Ele deixou a Academia do Guerreiro 3 dias depois, disse Soran. Chang franziu as sobrancelhas. Agora, eles estavam tramando algo. Mas o arquivo dele não termina aqui, disse Soran. Apenas alguns meses atrás, alguns de nossos alunos o encontraram do lado de fora. Foi na partida semanal entre a classe Anti-Magi e a Magi Academy. Aparentemente, ele se tornou um aprendiz tardio e não era fraco, Soran disse surpreso. Chang olhou com um olhar questionador para Soran. Soran examinou o arquivo novamente e teve que rir. Interessante. Ele estava abaixo da média em nossa academia, mas rapidamente se tornou bastante bom no Magic. Que ironia. Ele quase foi espancado até a morte e desistiu do caminho do guerreiro. Mas ao invés de se tornar um Zé Ninguém, ele começou a brilhar como um mago. Se eu fosse adivinhar, acredito que ele poderia até se sentir grato a você,
Soran disse com uma risada. Afinal, sem você, ele provavelmente ainda estaria perto do último lugar em nossa academia. Shang pensou naquele dia. Ele chutou o cara com toda a sua força, quebrou vários de seus ossos, e o cara estava convulsionando no chão enquanto se engasgava com o próprio sangue. Quem teria imaginado que tal evento resultaria na vítima encontrando seu próprio caminho e subindo na hierarquia? Duvido muito que seja ele, disse Soran. Shang concordou. Em seguida, o cara que você jogou contra o chão, disse Soran. Então, ele leu o arquivo. Ele teve alguns problemas depois do seu incidente, disse Soran. Aparentemente, nas semanas seguintes, ele estava com medo de sparring e basicamente se transformou em um eremita. Ele passou semanas a fio apenas em seu quarto, treinando. 2 meses depois, ele saiu do isolamento autoimposto e voltou a participar das aulas. Surpreendentemente, durante a primeira aula, Mervin notou sua refinada esgrima. E ele o aceitou como um discípulo pessoal, disse Soran com surpresa. Shang também ficou bastante surpreso. No momento, ele está no topo de sua classe quando se trata de esgrima. Ele essencialmente age como o mais velho da turma e ensina aos outros. Então, Soran riu. Loran o chama de Mervin Jr. Mervin Jr., hein? Shang pensou. Mervin era alguém correto, honesto e gentil. Shang duvidava que um discípulo pessoal de Mervin quisesse gastar tanto dinheiro para se livrar de Shang. Eu não acho que seja ele, disse Soran. Shang apenas assentiu. Agora, o último cara, disse Soran. Naquele momento, o rosto ensanguentado que havia assombrado Shang por tanto tempo havia retornado. Este tinha sido pior. Shang não pensava naquele incidente há muito tempo. Soran examinou os arquivos até encontrá-lo. E quando ele o levantou, o arquivo se desdobrou várias vezes até ter 5 arquivos. As sobrancelhas de Shang e Soran se ergueram. Mas, em vez de ler, Soran guardou o arquivo. Eu me lembro agora, disse Soran. Lembro-me de compilar aquele arquivo enorme. Acho que encontramos quem contratou o faxineiro. O rosto ensanguentado assombrou Shang mais uma vez. Mas desta vez, foi na vida real. E era muito perigoso. Sword Golf Magic. Capítulo 263 Simon Wilbury, filho único da baronesa Wilbury e do major Wilbury, disse Soran. Se a mãe dela é uma baronesa, isso significa que ela é uma maga verdadeira, Shang pensou com as sobrancelhas franzidas. Títulos militares normalmente são dados apenas a guerreiros e, até onde eu sei, um major também costuma estar no estágio de comandante. Eles definitivamente teriam os fundos para contratar uma faxineira. Você pode me contar mais? Shang perguntou. Como o único herdeiro, Simon Wilbury deveria se tornar um mago verdadeiro e liderar a família Wilbury, disse Soran. No entanto, ele nasceu sem uma afinidade. Sem afinidade? Shang perguntou com as sobrancelhas levantadas. Nascer sem afinidade era possível, mas era raro. Soran assentiu. Nascer sem uma afinidade torna muito difícil se tornar um mago. Embora seja possível treinar em Element Neutral Magic, esses tipos de feitiços só se tornam predominantes perto do topo do reino do adepto. Mesmo que alguém queira se especializar em Element Neutral Magic, ainda precisaria ganhar experiência com alguns elementos. Se alguém quer avançar puramente no caminho da magia, precisa dominar a manipulação de mana. Algo assim requer prática. Mas como os feitiços de elemento neutro são extremamente fáceis, como Mana Shield ou Mana Step, ou extremamente difíceis, como Minhad e Mana Force, é muito difícil para alguém se tornar uma True Mage contando apenas com feitiços de elemento neutro. Menor submenor barra sub começar não é um problema. Tornar-se um True Mage depois de se tornar um Piaka Adept não é um problema. Mas tudo no meio é um problema. Imagine que você está construindo uma engenhoca muito grande e complexa, mas você só sabe quais partes você precisa e como criar a parte mais complexa da engenhoca. Você tem todas as partes e tem o núcleo, mas não sabe como construir tudo. Essa é a situação em que esse tipo de pessoa está. Soran recostou-se na cadeira. Claro, há uma maneira de ainda ter sucesso. Shang olhou para Soran. O caminho do guerreiro, certo? Soran assentiu. Ao fortalecer seu corpo, sua mente fica fortalecida de qualquer maneira e, desde que você não tem um corpo de guerreiro, o fortalecimento também não seria muito mais fraco. Simon Wilbury só precisaria alcançar o estágio de comandante inicial. Nesse ponto, sua mente deveria ter se tornado poderosa o suficiente para treinar nos feitiços de elemento neutro mais complexos. Então, é claro,
Seus pais o enviaram para a Academia do Guerreiro. Pelo que ouvi enquanto compilava seu arquivo, foi seu pai quem lhe ensinou quase tudo que Simon sabia sobre luta. Menor sub menor barra sub ele era muito bom nisso, disse Soran. Shang apenas olhou para Soran. Logo no primeiro dia, Simon estava lutando pelo primeiro lugar não apenas em sua classe, mas em toda a série. Shang assentiu. Isso realmente foi impressionante. Infelizmente, depois de perder para um guerreiro ainda mais talentoso, Simon perdeu todo o seu ímpeto. Era como se ele não se importasse mais em estar em primeiro lugar, o que resultou em seu eventual declínio. Alguns anos depois, Simon ainda era muito forte, mas não estava mais entre os 5 primeiros de sua categoria. Os outros alunos simplesmente trabalharam muito mais. Outra questão também era que ele raramente ia caçar e ganhava a maior parte de seus pontos de contribuição roubando recursos de outros alunos. Como você sabe, não proibimos o roubo de recursos. Isso é principalmente para dar aos alunos um lugar seguro para aprender sobre essas coisas. Alguns alunos aprendem a roubar, o que os ajudará no futuro quando precisarem de recursos. Outros alunos aprendem como se proteger de ladrões. Você preferiria aprender esta lição perdendo apenas alguns dias de pontos de contribuição em vez de algum minério muito valioso que você quase deu sua vida para obter? E Simon Oburi pode ser visto como uma espécie de professor que ensina como se proteger de pessoas cobiçando suas coisas, explicou Soran. Menor sub menor barra sub ele teve muito sucesso em seu banditismo. Isso foi até ele esbarrar em você, disse Soran. Soran pegou o arquivo de Simon novamente e apontou para um lugar na primeira página que estava mais ou menos na metade. Tudo o que eu disse a você estava apenas na primeira metade da primeira página, disse Soran, e a razão pela qual este arquivo é tão longo está inteiramente relacionada às mudanças na vida de Simon depois que vocês dois se conheceram. Apenas olhando para o comprimento do arquivo, Shang podia imaginar que este dia mudou completamente a vida de Simon. O que aconteceu depois disso? Shang perguntou. Soran afastou o arquivo novamente e olhou para Shang. Suas feridas físicas foram curadas em questão de minutos. Nosso mago da água é muito bom em curar. Mas na semana seguinte, era basicamente impossível para alguém ter uma conversa normal com Simon. À primeira vista, ele parecia normal, mas sempre que falava com alguém, falava muito rápido, tropeçava nas palavras e sua voz era muito alta. Em suma, ele entrou em pânico assim que outro humano interagiu com ele. Soran apoiou a cabeça em um dos punhos enquanto seus olhos olhavam para o arquivo sobre a mesa. Mervyn teve um cuidado especial com Simon e tentou aclimatar Simon à sociedade humana novamente. E funcionou. Apenas um mês depois, Simon estava normal novamente. No entanto, duas coisas não eram as mesmas. Primeiro, quando Simon deveria treinar, ele cometeria um grande número de erros devido ao nervosismo. Segundo, embora Simon não tenha caçado muito no passado, daquele momento em diante, ele nunca mais caçou. Soran apontou para o arquivo novamente. 70% deste arquivo são relatórios e avaliações de diferentes professores sobre a mentalidade anormal de Simon e seus problemas na academia. Claro, as coisas só pioraram. Os outros alunos perceberam o quão fraco Simon era, e eles zombaram dele por nem mesmo ter coragem de treinar com eles. Eles o chamavam de obstinado, patético e uma desgraça para todo guerreiro. Depois de vários meses de tudo isso, Simon finalmente se cansou e atacou. Sua raiva explodiu e ele sacou sua arma. Ele tentou matar outro aluno, mas o aluno evitou o ataque e chutou Simon no chão. Enquanto Simon lidava com essas coisas, os outros alunos continuaram treinando, e Simon não podia nem ser considerado mediano a essa altura. Um professor chegou pouco depois e Simon foi expulso. É proibido sacar sua arma em outro aluno sem que ele sacasse a dele primeiro. Soran empurrou 4 das 5 páginas do arquivo para o lado. Isso aconteceu há pouco mais de um ano, disse Soran. Pelo que ouvi, ele voltou para seus pais, e eles o colocaram em terapia e treinamento intenso. Eles estavam fazendo o possível para empurrar Simon para frente até que ele se destacasse novamente. E 5 meses depois, eles encontraram seu cadáver pendurado em um laço dentro de seu quarto, disse Soran. Silêncio. Shang respirou fundo. Shang havia feito as pazes com todo esse incidente, mas ainda se arrependia. Afinal, ele via Simon como uma criança. Ele morreu há cerca de 7 meses, disse Soran enquanto olhava para Shang. E você disse que o faxineiro mencionou que está procurando por você há cerca de 6 meses, certo? Suor de Golf Magic.
Capítulo 264. Shang franziu as sobrancelhas. A essa altura, ele tinha certeza de que o faxineiro havia sido enviado pelo casal Wilbury. Eles eram os únicos com um motivo e tinham dinheiro para enviar um. A linha do tempo também se encaixou muito bem. Você pode me contar mais sobre os Wilburys? Shang perguntou. A baronesa Wilbury é uma das 5 professoras no posto avançado da Magia Academy, explicou Soran. O posto avançado é especificamente para alunos com afinidade de veneno, e fica dentro da zona da Imperatriz Cobra, dentro da cidade de Swamplank. O Major Wilbury é assistente do comandante dos guardas de Swamplank City. Individualmente, há 2 pessoas em Swamplank City mais poderosas do que eles, ou seja, o comandante e o diretor, mas combinados, esses 2 têm muito domínio sobre Swamplank City. Você pode ver Swamplank City como uma versão menor e mais fraca de Warriors Paradise. Swamplank City, assim como Warriors Paradise, é responsável por matar feras e vender seus cadáveres. É o posto avançado mais ao sul da humanidade na zona da Imperatriz Cobra e recebe o peso dos ataques durante o Dia do Caos. Só é superado por Warriors Paradise, que é a cidade mais poderosa e maior no território de Duke Whirlwind, e Easthaven, que é o lugar onde a maioria dos nobres vivem no território de Duke Whirlwind. Em resumo, esses 2 são muito poderosos, disse Soran. Shang olhou para Soran. O que vai acontecer a partir de agora? Soran só pôde suspirar. Embora possamos ter certeza de sua culpa, não podemos julgá-los ou denunciá-los sem provas. E não temos nenhuma evidência. Shang franziu as sobrancelhas. Então, não há nada que eu possa fazer? Você não pode fazer nada contra eles como está agora, Shang, disse Soran. Mesmo que você tenha uma conexão com Duke Whirlwind, ele não pode simplesmente iniciar uma investigação sem nenhuma prova. Muitos nobres fazem coisas obscuras, e o Duque sabe disso. Se o Duque de repente começar a investigar as pessoas, um grande número de nobres partirá para o território do Duque Mithril. Grande Conti perderia uma grande parte de sua força, e Duke Whirlwind não pode arriscar isso, explicou Soran. Então, eu só devo não fazer nada? Shang perguntou. Soran suspirou novamente. Não é que você não deva fazer nada. É que você não pode fazer nada. Shang levantou uma sobrancelha. Teoricamente, você poderia fazer a mesma coisa que eles fizeram. Você pode contratar uma faxineira. Você pode até fazer isso sozinho, desde que fique escondido. Eu não estou dizendo para você ficar parado como um cordeiro esperando para ser abatido. É normal retaliar se alguém te atacar, e ninguém vai te culpar por isso. No entanto, você não tem dinheiro nem poder para fazer nada. Então, embora você definitivamente deva fazer algo, simplesmente não pode. Você é muito fraco. Shang cerrou os dentes em frustração. Soran basicamente disse a Shang que Soran não se importaria se Shang matasse o casal. Mesmo o reitor não teria problemas. Duke Whirlwind não diria isso, mas provavelmente também não se importaria, desde que Shang não fosse descoberto. Todos basicamente deram sinal verde para Shang se vingar. Mas Shang simplesmente não tinha os meios. Shang poderia pedir ajuda. Claro, mas qual era o ponto? Agora, a vida de Shang não estava em perigo, desde que ele não deixasse o paraíso do guerreiro. Além disso, ninguém acima do palco geral o havia atacado tecnicamente. Não era como se Shang estivesse apenas esperando por sua morte agora. Embora ele não pudesse ir contra esses 2, por enquanto, ele poderia se proteger não indo a lugares isolados. E ele deveria pedir ajuda em tal situação. Em primeiro lugar, Shang não gostava de pedir ajuda, mas o mais importante, e se algo semelhante, ou ainda pior, acontecesse no futuro? Se Shang não conseguiu passar por uma crise tão pequena, como ele poderia esperar chegar ao topo? E quando Shang se tornou o guerreiro mais poderoso? Naquela época, seus inimigos seriam todos magos. Se Shang precisasse de ajuda, ele conseguiria alguma ajuda? Shang sabia que não podia contar com outra pessoa durante todas as crises. Eu odeio isso. Shang pensou. Alguém tentou me matar, mas eu não tenho nem de perto o poder de revidar. Este foi o primeiro momento em que Shang realmente obteve a confirmação de suas crenças iniciais sobre este mundo. Desde o início, Shang teve a impressão de que este era um mundo onde nada além de poder importava. No entanto, nos anos seguintes, Shang passou por muitas experiências que contradiziam essa crença. Havia muita gente que não deixava o poder definir suas ações. Mas agora, Shang viu o que temia desde que chegou a este mundo. Alguém mais poderoso do que ele foi contra ele,
E não havia absolutamente nada que Shang pudesse fazer. Shang se lembrou do julgamento. Naquela época, Shang sentiu a impotência desesperada que veio antes de alguém mais forte do que ele decidir matá-lo. Esse sentimento era idêntico, mas mais fraco em intensidade. Nada que Shang fizesse poderia impedir que isso acontecesse, desde que ele desse uma chance a eles. Soran observou Shang silenciosamente com uma expressão complexa. Soran era alguém que valorizava muito a cooperação, mas também passou por muita dor, terror e desamparo. Ele sabia exatamente como Shang se sentia. Afinal, ele já havia passado por situações muito parecidas no passado. Embora Soran valorizasse a cooperação e empatia, ele não era um garoto ingênuo e inocente. Se ele precisasse matar, não hesitaria em fazê-lo. Só que ele preferia encontrar outro caminho. Vários segundos de silêncio se passaram. Então, não há nada que eu possa fazer exceto proteger minha própria vida? Shang perguntou. Teoricamente, você poderia pedir ajuda a alguém, disse Soran. No entanto, eu aconselharia contra isso. Se você quiser se tornar mais poderoso no futuro, deve aprender a lidar com essas situações por conta própria. Shang assentiu. Eu tive o mesmo pensamento. Mais alguns segundos de silêncio se passaram. Isso significa que não posso mais deixar o paraíso do guerreiro, comentou Shang. Há uma grande probabilidade de que o casal Elburi envie um limpador Pyakatept a seguir, disse Soran. Se você sair para caçar ou visitar qualquer outro lugar, há grandes chances de você não voltar. Ainda mais, o serviço de limpeza agora deve saber sobre sua nova aparência agora. Contanto que você não mude sua altura, construção e arma novamente, você não conseguirá enganar o limpador. Eles são muito bons em fazer seu trabalho. Eu sei, disse Shang. Depois disso, Shang se levantou. Eu preciso pensar. Obrigado por sua ajuda, ele disse enquanto se virava para deixar o escritório. Se precisar de alguma coisa, não hesite em me ligar, disse Soran quando Shang saiu de seu escritório. Depois que Shang saiu, Soran olhou para a porta fechada de seu escritório. Sua primeira instância de ter alguém mais poderoso do que ele o atingiu, disse Soran para si mesmo com nostalgia. Faz um tempo desde que isso aconteceu comigo. Enquanto Soran pensava em sua juventude, Shang entrou em seu antigo quarto no primeiro andar do edifício principal. Shang nem olhou para a sala em que não estivera durante o último ano e sentou-se diretamente. E por muito tempo, Shang não se mexeu. Eu odeio isso. Ele pensou novamente enquanto se levantava da cama. Mas não há muito que eu possa fazer por enquanto, ele pensou enquanto olhava para o centro de seu quarto. Exceto para aumentar meu poder. E nem 2 minutos depois, Shang já havia retornado aos treinos. Quanto mais cedo ele se tornasse poderoso o suficiente para matar um adepto do pico, mais cedo ele poderia deixar o paraíso do guerreiro. E quanto mais cedo ele pudesse fazer o casal Elburi desperdiçar outra fortuna matando outro Cleaner. Sword Golf Magic. Capítulo 265. Shang não tinha nada que pudesse fazer além de aumentar seu poder. De certa forma, parecia muito sufocante, mas Shang sabia que não estava completamente desamparado. Mesmo que aumentar seu poder não o ajudasse neste momento, o ajudaria no futuro. No mês seguinte, Shang se concentrou totalmente no treinamento. Na maioria das vezes, ele permanecia dentro de seu quarto, treinando sua esgrima, mas às vezes também saía para fazer algumas perguntas aos professores. Mervin respondeu a maioria das perguntas de Shang desde que ele era o treinador responsável por ensinar esgrima. Quando Mervin viu Shang novamente, ele notou que os olhos de Shang não pareciam mais tão perdidos e apáticos. Você mudou para melhor, disse Mervin. Shang não quis entrar no assunto e fez suas perguntas, que Mervin respondeu completamente. Como Shang não havia entrado em contato com nenhuma arte marcial muito avançada no passado, seu estilo de luta havia se solidificado o suficiente. Apresentar uma arte marcial mais forte para ele não o faria mais se perder, e era por isso que Mervin agora usava artes marciais já estabelecidas para responder às perguntas de Shang. Apresentá-lo a essas técnicas agora foi o momento certo. Shang aprendeu muitas coisas novas graças às inspirações e ao trabalho árduo de seus predecessores. A coisa mais importante que Mervin havia mostrado a Shang era algo que basicamente todas as técnicas dentro da academia incluíam. Utilizando o domínio em todo o seu potencial. Shang ainda não havia conseguido criar um domínio, mas aprender a utilizá-lo corretamente pode ajudá-lo a criar o seu próprio. Se eu puder criar meu próprio domínio, posso avançar para o pico do estágio geral sem problemas.
Teoricamente, eu seria capaz de chegar ao estágio de comandante com ele, mas isso me jogaria na mediocridade. Na verdade, Chang já estava planejando chegar ao estágio geral intermediário, mas queria ir devagar. Chang não estava precisando de dinheiro desde que ganhou uma quantia ridícula nos últimos 3 meses, mas Chang queria seguir o caminho lento de qualquer maneira. Avançar para o estágio geral médio custava aos guerreiros cerca de 100 mil ouro, o que era muito dinheiro para eles. Eles precisariam comprar pílulas e remédios que empurrassem mana figurativamente em seus corpos. Pode-se compará-lo a aumentar o estômago comendo constantemente demais. Se alguém conseguisse o remédio, precisaria apenas de cerca de 3 meses para avançar. E qual era o método lento? Treinamento. O mesmo que no estágio do soldado. Indo por esta rota levaria guerreiros pelo menos 2 anos para avançar. Mas Chang não demoraria tanto. Chang não apenas tinha força de vontade para passar por uma tremenda dor por seu poder, mas uma desvantagem diferente se transformou em uma vantagem neste caso. O custo de sua afinidade. Na batalha, ferir-se para atacar sempre foi uma desvantagem. Mas, durante o treinamento, isso foi bom. Apenas desencadeando e Fire Blasts alternativamente, Chang poderia destruir com muita precisão e metodicamente partes de seu corpo, que ele então curaria com seu corpo de guerreiro e sua regeneração passiva. Quanto tempo Chang precisaria para alcançar o estágio geral intermediário dessa maneira? Cerca de 2 meses. Sim, em 2 meses, Chang alcançaria o estágio geral médio. No entanto, Chang não seria capaz de treinar sem ser perturbado por esses 2 meses. Afinal, ele tinha um compromisso. Cerca de um mês depois que Chang começou seu treinamento novamente, ele foi chamado à frente da escola cerca de 1 hora antes do amanhecer. O céu ainda estava escuro quando Chang chegou à entrada da escola. Ele não viu mais ninguém presente, o que significava que ele era o primeiro. Chang simplesmente esperou ao lado do portão que os outros chegassem. Chang também notou que o professor Loran estava guardando o portão, como todas as noites. Ele tinha certeza que o professor Loran já havia notado e reconhecido Chang, mas aparentemente, o professor Loran não tinha nada a dizer a Chang. Eu sou apenas um dos muitos alunos, Chang pensou. Os professores nas escolas e academias lidam com os alunos como uma folha de papel, e também geralmente não se sentem muito próximos da maioria deles. Apenas uma parte do trabalho. Chang esperou em silêncio por alguns minutos até que a segunda pessoa aparecesse. Era um homem de cabelo verde curto e carregava uma espada longa, mas fina, com apenas um fio. Quando Chang viu a espada, ele se lembrou de Oni. Ele tinha uma arma quase idêntica. Chang sabia que viajaria com as outras 4 pessoas que também haviam passado pelo procedimento, e essa tinha que ser uma delas. O homem não era muito alto e olhou para Chang à distância. Você não estamos sozinhos, Chang interrompeu o aluno antes de apontar para o professor Loran com a cabeça. Está tudo bem, o aluno respondeu casualmente. Chang levantou uma sobrancelha. O vice-reitor Soran disse que não precisamos mais manter o procedimento em segredo a partir de hoje, disse ele. Chang olhou para Loran, mas Loran ainda agia como se estivesse dormindo. Por quê? Chang perguntou. Porque o resultado não importa, disse o aluno com um encolher de ombros. Se tivermos autorização, anunciaremos. Se não conseguirmos, o método será espalhado por todo o mundo de qualquer maneira. Chang coçou o queixo com as sobrancelhas franzidas. Essa explicação fazia sentido. Você é o paciente 0, certo? Perguntou o aluno. Por um segundo, Chang ficou nervoso, mas logo percebeu que o aluno não sabia sobre a segunda identidade de Chang. Chang apenas assentiu. Quero agradecer por me dar a oportunidade de me tornar mais poderoso, disse o aluno com muito respeito. Chang apenas olhou para o aluno com uma carranca. Eu não fiz nada por você. Mas você fez, disse o aluno. Sem você, o procedimento não teria sobrevivido para mim. A voz do aluno tremeu um pouco enquanto ele pensava em seu próprio procedimento. Eu quase morri. Se tivesse sido apenas um pouco mais doloroso, eu não estaria aqui agora. É por isso que quero agradecer. Sem você, eu ainda teria aceitado o procedimento, mas provavelmente teria morrido para ele, explicou o aluno com sinceridade. Chang apenas olhou para o aluno com uma expressão complexa. Ele não sentiu como se tivesse feito nada que valesse a pena mencionar. Afinal, Chang nem havia pensado nos outros ao se submeter ao procedimento. Ele tinha feito isso apenas por seu próprio poder, nada mais. Eu não tinha intenção de ajudar mais ninguém, disse Chang. Só estou interessado em meu próprio poder.
Não há nada para você me agradecer. Apenas aceite seus agradecimentos, disse o professor Loran quando ele parou de agir como se estivesse dormindo. Não aguento mais ouvir isso. Chang olhou para o aluno novamente, mas não tinha certeza se deveria aceitar os agradecimentos. Ouça, disse o aluno. Eu sei que você nunca pensou em mim ou em alguém vindo atrás de mim. Também estou desesperado por poder, que é a razão pela qual realizei o procedimento em primeiro lugar. Assim como você, não pensei em todos que vieram depois de mim. No entanto, se você pretendia ou não, suas ações me ajudaram. Você pode não ter tido a intenção, mas suas ações ainda me ajudaram. O aluno sorriu. E as ações são mais importantes do que a intenção. Chang franziu as sobrancelhas. Se você vê assim, com certeza. Então, sem problemas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.